Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos juntos novamente para nós estudarmos o nosso Vem Estudar Comigo. Antes da gente iniciar aonde nós paramos da última aula, quero orientar você a pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, a fazer as anotações, em cada tópico, anotar os versículos que nós vamos citando aqui. Anota o versículo, depois você estuda ele individualmente na sua casa para você reforçar o seu estudo, tá? Porque é muito importante. Nós estamos estudando e convidamos você para estudar com a gente. Então nós queremos que você aprenda como nós estamos aprendendo também. Na realidade, quem nos ensina, quem nos inspira e quem se revela a nós através do estudo é o Espírito Santo que revela Deus ao nosso coração através da sua palavra. Então eu conto com você, tenho a alegria e o prazer de estarmos juntos nesta hora. Vamos então fazer uma pequena recapitulação do que nós estudamos na semana passada. Nos últimos tópicos, nós estudamos sobre a eternidade de Deus, sobre a onipresença de Deus, sobre a onisciência de Deus, estudamos sobre a onipotência de Deus. Depois nós fomos a um tópico que a gente deve sempre os tópicos anotar em negrito, atributos morais ou comunicáveis, né, de Deus. Esses que nós falamos anteriormente são atributos incomunicáveis. Agora, esses são os comunicáveis. Então, os comunicáveis, o primeiro é santidade, que nós estudamos. Depois, falamos sobre o amor, né, que é incluído a misericórdia e a graça de Deus. Depois, falamos sobre a justiça, que está relacionado à retidão do Senhor. E, por último, né, nós entramos na parte da fidelidade de Deus. Então vamos lá. Lemos já que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele dito não fará, ou tendo falado não realizará? Isso está em Números capítulo 23, versículo 19. Sabemos que todas as suas promessas são cumpridas, porque Deus não irá prometer o que não pretende cumprir. Ou seja, ele é Deus verdadeiro e nele não há engano algum. Mas ainda sendo onipotente, Deus é capaz de cumprir o que promete. Devemos compreender que certas promessas são condicionais à obediência. Gente, isso é muito importante você entender isso. Toda e qualquer promessa de Deus, a gente sempre vê em muitos lugares falar, Deus prometeu, Deus, ele vai fazer, mas todas as promessas, elas são condicionadas à obediência. Por que elas são condicionadas? Porque Deus é santo e não há comunhão entre Deus e o pecado. E o pecado é que vai fazer separação entre nós e Deus. Ou seja, é o pecado que vai se colocar em oposição para que a promessa se cumpra. Mas a obediência, quando nós obedecemos, nós exercemos a nossa fé de que a palavra de Deus é verdadeira e que a promessa de Deus é verdadeira e o que ele nos ensina, nos manda nos tornar santo, é verdadeiro, e isso se torna, então, obediência. Isso abre a porta para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Amém. Não é? Isso eu fiz questão de frisar isso, que é muito importante você compreender isso. A promessa é condicionada à obediência. Então, se você não tem obedecido a Deus e tem dito, as promessas de Deus não estão se cumprindo na minha vida, é porque você não está obedecendo. Então, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Ou seja, e tem mais um detalhe também que é muito importante a gente frisar. O fato de a promessa não se cumprir de imediato não significa que Deus
não é cumpridor da sua palavra. Existe o tempo de Deus para se cumprir a promessa. A obediência vai abrir a porta, mas o tempo do cumprimento da promessa, ele pode sim ser em qualquer tempo. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, se mantenha na cobertura da obediência, né? Se desobedecermos, Deus não será infiel a uma promessa, ainda que demore a cumpri-la. Ou seja, ele não pode mudar a sua própria natureza. Ele é fiel em qualquer circunstância. Eu vou dar um exemplo de fidelidade de Deus, mesmo que as pessoas andam em pecado. A chuva, ela cai sobre os bons E os e os maus. maus. Sobre aquele que obedece e aquele que desobedece. O sol é sobre aquele que obedece e sobre o que desobedece. As plantas e a agricultura, ela dá o alimento para todos, independentes se eles obedecem ou não obedecem. Isso está por causa da fidelidade de Deus, mesmo que a gente seja infiel. Entendeu isso? Sim. Glória a Deus. Amém. Ainda se demorar, é sempre em nosso favor. Na realidade, por quê? Porque Deus vai se revelando através, às vezes, do tempo. Vai fortalecendo, e nós temos fortalecendo a nossa fé, e nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fé e que a nossa paciência, porque uma das características do fruto do Espírito é a paciência. Esse é o tempo ditado pela sua sabedoria, cumprirá fielmente sua promessa. Hebreus, anota aí. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Queremos dar bem-vindo aí a Márcia, que não pôde estar na outra aula. Também bem-vindo a Lucilene, que está também nos assistindo. E ainda não vi os demais, mas se aparecer aqui os demais, nós vamos dar boas-vindas. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Olha só, hein? Quem fez a promessa é fiel. Então vamos manter a nossa confiança, né? Confiança, porque é Deus quem prometeu. Deus é fiel, né? E é Deus quem prometeu, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. É assim, Deus não vai falar para você, eu queria fazer, mas não deu. Não. Olha, ele é fiel. Eu planejei. Ele promete que ele pode fazer. Eu planejei, mas não deu certo. Não deu certo. Não. Deus não faz isso, gente. Não. O homem faz. Então é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. Glória a Deus. Que lindo, né? Glória a Deus. E por último, né? Romanos capítulo 8, versículo 56. Oito 56. 56. 8:56. Não tem. Capítulo 8, Romanos? Não, perdão, gente, perdão. Apaga aí, risca aí. É 1 Reis, eu vi um umzinho aqui agora. 1 Reis. 1 Reis, irmãos. Capítulo 8, versículo 56. Isso mostra que a gente é humano e a gente falha, viu? 8:56. Tem falta de atenção. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel,
segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Glória a Deus. Nenhuma, né? Às vezes, quando as coisas estavam muito difíceis para mim, eu pensava assim, mas Deus nunca falhou com ninguém, ele vai Sim, falhar vai falar justo justo comigo. É verdade, Né? né? Isso, Isso já aconteceu com lembrar você das também, né? promessas de Deus é bom. É. Realmente. Irmãos, agora nós vamos entrar num tema que tem muita gente que tem muito, que não entende muito, mas é um tema maravilhoso. Nós vamos entrar no tema, escreve aí. Nós vamos falar sobre a Trindade. Trindade. Escreve em negrito, Trindade, ok? Muito importante esse tema, porque muitas religiões falsas se baseiam em tirar isso, né? Sim. Diz que não aceita a trindade Não de aceita a Deus. trindade. Não aceita. Tem aqueles que são dualistas, né? É. Mas a Trindade, ela é bíblica, né? Ela é bíblica. E nós vamos ver aqui as referências de onde tudo vai ensinar sobre a Trindade. Em continuação à doutrina de Deus, estudada no módulo 1º do curso de Teologia, iniciaremos este volume com um tema de fundamental importância para a sobrevivência do cristianismo. A Trindade aproxima-nos do estudo da Trindade com um profundo sentimento de reverência, viu? Com um profundo sentimento de reverência. Porque nós estamos falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldades e, portanto, não é de se admirar que a Igreja, em seus esforços para formulá-la, tem sido repetidamente tentada a racionalizá-la, sofrendo com isso ataques das mais diversas. A palavra de Deus não precisa ser provada da sua fidelidade. Ela não precisa provar a ninguém que ela é verdadeira. O próprio curso da vida, o próprio cumprimento de todas as coisas mostra que a palavra de Deus é verdadeira. Nós estamos vivendo um momento em que a palavra de Deus está se cumprindo. Estamos vivendo um momento de algo que não houve precedentes no mundo a esta epidemia, a esta pandemia. E olha, irmãos, o que está vindo por aí não é um fenômeno da natureza. Em meio à pandemia vem também uma grande nuvem de gafanhotos que já está na região da Argentina e Uruguai. E vai entrar no Brasil, gente. Vai entrar no Brasil. Isso, a nuvem de gafanhotos é uma praga do Egito. Então, fique atento. São sinais. Deus está dando sinais. E Ele está mostrando a veracidade da palavra. Então, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Todo estudo da natureza de Deus desafia a nossa inteira compreensão. Porém, a Trindade de Deus é o maior de todos os mistérios divinos. Né? Porque igual ele fala assim, quem conheceu a mente do nosso Deus? Né? Deus é insondável. Né? É difícil mesmo. Mas é tão maravilhoso nós estudarmos sobre a Trindade de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nós. Né? Em nós. Eles são distintos, nós vamos ler aqui, mas eles são um só em nós. No século II, erguendo o lema Monarchiam, M-O-N-A-R-C-H-I-A-M, tenemos, T-E-N-E-M-U-S, ou temos monarquia, né? Entre aspas. Surgiu a doutrina da existência de um só Deus com exclusão
das diferentes pessoas. Para uma facção dos monarquistas, Cristo era um simples homem e representava apenas o dinamismo de Deus, entre aspas, dinamistas, o dinamismo de Deus para outra. Ele era tão somente o Filho de Deus pela graça, entre aspas, adicionistas. Tá? Os monarquistas modalistas asseguravam a divindade de Cristo, mas somente com um rosto diferente de Deus. Olha que coisa, né? Você é humano, tentando humanizar Deus. Não dá para humanizar Deus, foi Ele que nos criou, gente. Ele criou com a boca e Ele formou com as mãos. Os patripacionistas não viam diferença entre o Pai e o Filho e receberam essa denominação pela doutrina que defendiam, ou seja, atribuíam ao Pai os sofrimentos de Cristo. O sabilianismo se insurgiu contra a fé em 3 pessoas, as quais seriam apenas denominações diferentes para uma essência divina. Agora, o adicionismo considerava o Verbo encarnado como filho natural de Deus na natureza divina e filho adotivo na natureza humana, negando a primeira parte da heresia anterior. O arianismo excluía o filho da esfera da divindade e o considerava apenas filho adotivo de Deus. Veja como é diabólico isso. Como filho adotivo de Deus. E está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O seu filho. Não é? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele disse o seu filho. Com relação à pessoa divina do Espírito Santo, levantaram-se principalmente os pneumáticos, que lhes asseguravam a divindade e, consequentemente, apregoavam sua inferioridade com relação ao Pai e ao Filho. As vozes dos defensores da ortodoxia levantaram-se em todos os momentos em favor da autenticidade da fé com base na própria Escritura e também com argumentos de razão. Irineu notabilizou-se neste campo com sua obra Adversos e Aereses, ou seja assim, eu sei que você deve ter escrito aí o Adversos, que é como se fala, mas o Aereses é H-A-E-R-E-S-E-S, título em latim que significa contra os hereges. Na juventude foi instruído na fé pelo bispo de Esmirna, Policarpo, que aprendeu as tradições do apóstolo João, discípulo de Jesus. Irineu também escreveu um pequeno manual de doutrina cristã chamado Demonstração da Pregação Apostólica. Também conhecido como Epideixis, que é Epideixis. Um resumo de sua obra mais completa, Adversos a Hereses, em latim, esse tipo de livro era chamado de Enchiridion. Então vamos lá, Enchiridion. Estamos aprendendo a soletrar também, né? Isso é bom, né? Termo que podia significar tanto manual como punhal. Esses pequenos livros de ensinamento cristãos eram considerados armas de guerra espiritual. Por isso que fala como punhal. Ainda no século II, Tertuliano de Cartago colocou seu talento principalmente contra os
modalistas com a obra de adversos praxeas, que é P-R-A, né? Praxeas, X-E-A-S, praxeas, ou, entre aspas, contra praxeas. O legado escrito por Tertuliano, que ainda existe, inclui cerca de 30 obras. Na maioria são tratados anti-heréticos, cujo objetivo é desmascarar os erros de vários mestres cristãos de Roma, contra Marcion, ou seja, M-A-R-C-I-O com acento N, sua obra maior, que em muitos aspectos é mais importante e consiste em 5 tomos. Marcion foi um mestre entre os cristãos de Roma no século II, que tentou forçar uma separação permanente entre o cristianismo e tudo quanto era hebraico, inclusive o Deus de Israel, Yahvé, e o Pai de Jesus Cristo. Olha, Nossa, só. para não Cristo não tem nada a ver Pra, com hebreu. isso, para Cristo não tem nada a ver com né? isso. Hã? Impossível. Impossível fazer isso, não tem como separar. Marcion também tentou definir um canon das escrituras cristãs, limitando a escritos gentios. Alguns dos seus pensamentos, ou seja, ele queria só passar só para os gentios. Né? Alguns dos seus pensamentos a respeito da humanidade e da criação tinham uma pitada de gnosticismo. E Tertuliano nada poupou em seu ataque fulminante contra os ensinos de Marcion. Outro objeto da ira anti-herética de Tertuliano foi o mestre cristão romano Praxeas. Talvez tenha sido ele o primeiro teólogo cristão que tentou explicar a doutrina da Trindade com detalhes sistemáticos. Ao fazê-lo, porém, parece que obliterou com suas explicações a verdadeira ontologia da Trindade da pessoa divina. Se você tem alguma dúvida, já sabe. Você vai no comentário e coloca lá, pergunta. Nós vamos então, se não soubermos na hora, nós vamos pesquisar e vamos responder para que você não tenha dúvida. Praxeas negou que os cristãos crescem em 3 identidades, ou pessoas distintas, dentro de um único ser divino. Afirmava o próprio Pai desceu para dentro da Virgem. Olha só, olha o que ele afirmava. Que Deus então desceu para dentro da Virgem. E que ele próprio nasceu dela. E que ele próprio sofreu e que realmente era o próprio Jesus Cristo. Tertuliano cunhou o rótulo de patriapacianismo para essa heresia, que significa o sofrimento e a morte do Pai. O Pai então não ficou lá em cima. Ele desceu, entrou dentro de Maria e nasceu dela. E ele ele não enviou o Filho. Ele fala o sofrimento e a morte do Pai. Ou seja, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, diz que Deus, pelo seu Espírito, né, colocou lá o óvulo, lá a semente, no ventre de Maria. E dela, então, nasceu. Se Deus era... Gente, pensa só uma coisa. Isso aqui é falta de eles observar uma coisa. Quando João Batista foi batizar Jesus, a voz veio do céu, o Espírito veio em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Não tem como, gente. Não tem como. Né? Eu vou citar aqui um exemplozinho para você entender um pouco, assim, de uma forma simples. É mais para frente? Não. De uma forma simples, a Trindade, para você, às vezes, tirar um pouquinho sua conclusão. Você olha a lâmpada. Ela apagada não tem luz, certo? Mas é um corpo. É isso? A lâmpada é um corpo. Porém,
Quando você aperta o botão e você libera a energia, ela acende a luz. Veja, são três coisas numa só: corpo, a energia. Então podemos dizer assim: Jesus, A luz, né? A é, claridade. não, Jesus ou vice-versa, né? Jesus o corpo, a energia o espírito e Deus a luz. É, Ou ao contrário, Deus não é o corpo, porque Jesus vem em corpo. Então, é. Jesus o corpo, a energia. Estou dando um exemplo simples, mas não vai usar isso como regra de fé na sua casa, hein, na sua vida, tá? Mas para você entender que você, quando olha para uma lâmpada, você vê uma coisa só. Mas quando ela está ligada como aquela ali, são três coisas que estão ali: o corpo, a energia e a luz. São três. Amém? Glória a Deus. Ixi, onde eu estou? Ah, tá. Tempos depois, essa teoria de Práxias veio a ser chamada de modalismo e foi revivificada por outro mestre posterior do cristianismo em Roma chamado Sabélio. Por isso, o modalismo também é conhecido às vezes pelo nome de sabelianismo. Sabélio tem um acento no E. Às vezes eu cometo alguns erros de ortografia, né? É. Então eu tô falando no teu acento para depois você falar: o pastor tá lá, tu precisa estudar português. Sua contribuição mais importante para o pensamento cristão acha-se na descrição cuidadosa e bastante exata da doutrina da Trindade. Com poucas exceções, suas exposições tanto da doutrina da Trindade como da humanidade e divindade de Cristo formaram os alicerces da ortodoxia eclesiástica no Oriente e no Ocidente. Eu vi aqui mais alguém entrar aqui, que a Fernanda, né, minha nora, tá aí, né? Tá aí assistindo a gente, como também a Eliade tá lá na casa dela assistindo também a gente. Crispiano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Basílio foram também propugnadores impertérritos, nossa, olha só, impertérritos da fé. Sem esquecer Dionísio de Alexandria, em seu exemplo em refutar a argumentação do sabelianismo, e Novaciano, notável pelo modo de elegância da exposição do símbolo da fé, assim como Ambrósio. O arianismo perturbou o cristianismo por muitos anos, o que foi muito perigoso. Seu fundador foi Ários, cujo os pormenores de sua vida são desconhecidos. Talvez ele tenha nascido na região da África do Norte, onde atualmente está a Líbia. A controvérsia surgiu na cidade de Alexandria, quando Licínio ainda governava na região leste e Constantino. Na região oeste, tudo começou com uma série de desacordos teológicos de Alexandre, bispo de Alexandria, e Ário, um dos presbitérios de mais prestígio e popularidade da cidade. Ário rejeitava todo e qualquer ensinamento contrário ao princípio monoteísta, né? Esse monoteísta significa que é um só Deus, tá? Arrazoava a existência de um só Deus eterno, não criado, não gerado, não originado. Argumentava que o Logos era uma espécie de energia divina que encarnara no homem Jesus, e esse Logos teve um princípio, um começo, uma criação. Afirmava que Jesus não tinha essência divina,
pois o Logos encarnara no homem Jesus, que era uma criatura, sendo a primeira criatura feita por Deus Pai, e, portanto, uma criatura não poderia ter a mesma essência e substância do Criador. Veja como é que... Satanás nunca deixou de trabalhar, gente. Ele nunca tentou, parou de tentar, de alguma forma, destruir todo o conhecimento de Deus, mas isso ele nunca vai conseguir, gente. Ele foi vencido na cruz do Calvário. E o que você recebe todos os dias na sua casa, quando levanta de manhã, quando você vai orar, quando você vai falar... Oh meu Deus. Só terminar aqui então. Já estamos cobrando aqui a minha parte aqui. Quando você vai falar e você pega a Bíblia, quem te revela é o Espírito de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é mais do que maravilhoso. Para Ario, Jesus era um ser mutável e foi declarado Filho de Deus devido à sua glória futura, para a qual foi escolhido. Altercava que o Filho não tinha como ser igual ao Pai, mas estava acima de todas as outras criaturas, inclusive do homem. Portanto, não era errado venerar o Filho. Exagerava em Jesus, enxergava em Jesus um ser intermediário entre Deus e os homens, afirmando a existência de um único Deus, o Pai eterno, absoluto, imutável e incorruptível. Este ser supremo e absoluto não poderia comunicar, segundo sua concepção, seu ser, nem parcela dele, nem por criação, nem por geração. Você imagina? Ele não leu o Novo Testamento. Não leu o Novo Testamento, não leu nada. Amém? Então vamos agora à segunda parte do nosso estudo, aqui com a nossa amada e querida esposa. Amém. Boa tarde. E a paz do Senhor. E a paz do Senhor. Então, eu estava comentando com meu marido, né, que o porquê é importante nós estudarmos tudo isso, né? É para a gente ficar cheio de conhecimento? Não. É para a gente aprender quem é Deus, para que a nossa vida seja mudada a partir do aprendizado do caráter de Deus e de quem Ele é. Nós podemos confiar nele, podemos depositar a nossa confiança nele e vencer as tentações que são do dia a dia para todo mundo, né? Onde você estava, Jorge? Aqui, começa. Aqui. Então vamos lá. E dessa forma abalou aquela época com suas ideias, mas não usou argumentos vazios. Você vê que essas doutrinas falsas todas parecem verdadeiras. Ele fala que Deus é poderoso, único, tal. Ele é, mas Jesus também é, né? E Jesus é tão Deus, e o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. Um é mais do que o outro. Não usou argumentos vazios, antes procurou fundamentar sua doutrina nas Escrituras, utilizando-se de modo especial dos textos do Novo Testamento que, aparentemente, indicam subordinação de Jesus ao Pai. Sim, Jesus era totalmente submisso ao Pai. Depois de várias advertências por parte do bispo de Alexandria, Ário foi convocado em um sínodo, onde expôs suas ideias. Seus adversários não aceitaram seus argumentos e insistiram na eternidade, na consubstancialidade do Logos com o Pai. Alexandre, após ouvir os argumentos das partes, condenou Ário, que se refugiou em Cesareia, na Palestina, junto ao bispo Eusébio de Nicomédia, antigo discípulo de Luciano de Antioquia. A doutrina de Ário seduzia e atraía grande número de fiéis simples. Para se ter uma ideia da extensão da contaminação causada pela sua doutrina, a Palestina, a Síria, a Ásia Menor e o Egito estavam tomados por suas ideias, o que fez surgir uma comunidade ariana.
ao lado da Igreja Ortodoxa. Bispos reunidos, então entenda, né? Esse Arius falava que Jesus era homem. Podia ter sido tomado por Deus, mas era homem, não era Deus. Bispos reunidos em Cesareia, da Palestina, posicionaram-se em favor de Ário e o autorizaram a reassumir suas funções sacerdotais em Alexandria. Alexandre, bispo de Alexandria, recusava-se a aceitá-lo novamente em sua diocese. Estimulado por seus adeptos, Ário desembarcou em Alexandria. Sua chegada causou grande agitação na cidade, pois marinheiros viajantes, mercadores, camponeses e o povo comum marchavam pelas ruas cantando as máximas teológicas de Ário. Nossa, eles abraçaram totalmente essas doutrinas falsas, né? Essa luta que se travava, reclamava da igreja uma proclamação oficial que viesse por ponto final nas discussões que se alongavam, tumultuando o ambiente e confundindo os espíritos. O imperador Constantino resolveu intervir, enviando o bispo Ósio de Córdoba, seu conselheiro em assuntos eclesiásticos, para que tentasse reconciliar esse conflito. Ósio constatou que as raízes teológicas do conflito eram profundas e que a questão não poderia ser resolvida individualmente. Diante desse fato, o imperador ordenou que todos os bispos cristãos comparecessem para deliberar a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade, em uma reunião que ele presidiria em Nicéia, em 325 d.C. A grande assembleia foi realizada com a presença de 318 bispos católicos, sendo que somente 22 eram declaradamente arianos desde o início. O próprio Ário não obteve licença para participar do concílio por não ser bispo. Foi representado por Eusébio, de Nicomédia, e Teógno de Nicéia. Alexandre de Alexandria dirigiu o processo jurídico contra Ário e o arianismo, sendo auxiliado por seu jovem assistente Atanásio, que viria a sucedê-lo no bispado de Alexandria poucos anos depois. Além de condenar Ário, o Sínodo de Nicéia definiu a total divindade do Filho, que não é criatura, mas gerado desde toda a eternidade, da mesma natureza do Pai, idêntico a ele na condição divina. Chegou-se à seguinte fórmula, conhecida como Credo de Nicéia. Isso é importante, gente. Muita gente fala sobre isso. Essa reunião aqui deixou as coisas claras, né? Cremos em um só Deus, Pai onipotente. Esse é o nosso credo, né? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito. Você vê a diferença, queridos? Cristo foi gerado, não feito, ele já existia antes de ser gerado. De uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Se vocês quiserem isso aqui ler de novo, eu creio que no Google vocês vão achar o Credo de Nicéia, né, Jorge? Foi acrescentado ao fim do próprio credo um anátema, quer dizer, uma maldição,
uma breve declaração de heresia que estava sendo repudiada, e a todos que dizem: ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam que o Filho de Deus é de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável, a todos esses a Igreja Católica e Apostólica anatematiza, quer dizer, amaldiçoa. Então, aqui foi deixado muito claro que Jesus é Deus e que Deus, é trino. O assunto não estava finalizado com a formulação desse credo. Pelo contrário, abriu-se a porta para outra heresia, o sabelianismo. A condenação final e definitiva do arianismo aconteceu no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., que esclareceu o pensamento cristão. A fé elaborado no primeiro concílio e completado no segundo chamou-se Credo Niceno-Constantinopolitano, tornando-se conhecido simplesmente por Credo de Nicéia, que afirma: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos. E seu reino não terá fim, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas e na Igreja una, santa, católica e apostólica. Nós já falamos que católica é para todos, Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Esse é o credo de Nicéia. Tornou-se a declaração universal de fé para muitos cristãos, sendo reafirmado pelo Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia, 451 d.C. E dá um pouco de água. Então, queridos, aqui foi quando teve aquela confusão toda, de muitas heresias. Mas em Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Eu estava lendo que Paulo, antes de deixar, os macedônios e partir de vez para Roma, ele falou que surgiriam essas pessoas com heresias, falsos mestres, Capítulo 7. Procedimento neste estudo sobre a Trindade. Quer falar alguma coisa? Em primeiro lugar, é preciso demonstrar, pela autoridade das Santas Escrituras, conhecimento exato da doutrina aqui exposta. Todo aquele que lê essas explanações, quando tiver certeza do que afirmamos, caminha ao nosso lado. Quando duvidar como nós, investigue conosco. Quando reconhecer que foi o seu erro, venha ter conosco. Se o erro for nosso, chame a nossa atenção. Assim haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está dito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6.
Não precisa ler. Não nos cansaremos de investigar. Se tivermos alguma dúvida, e não nos envergonharemos de aprender. Se cairmos em algum erro, tendo por certo a confiança de que nenhuma outra questão existe que ofereça mais risco de erros, mais trabalho na investigação e mais fruto na descoberta do que esta, a unidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui ele confessa, né, que se houver algum erro, alguma coisa que ele esteja falando errado, pode questionar, apresentar suas razões e ele vai investigar e assim como nós, e vamos ao rumo certo. Em negrito está Santíssima Trindade. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. E, como bem disse o professor Stanley Rosenthal, a palavra Trindade foi cunhada a fim de se referir à pluralidade que há em Deus, ao mesmo tempo em que manteria o pensamento da unidade divina. Foi uma escolha bem intencionada, mas infeliz. Tem muita gente que tem vivido muito tempo acreditando que Trindade estava escrito na Bíblia. E tem gente até que surpreende quando a gente diz assim, Trindade não está escrito na Bíblia. Aí fica até escandalizado. E tudo isso por falta de buscar o conhecimento, né? A teologia cristã tem usado essa palavra para designar a tríplice manifestação do único Deus. Foi empregada pela primeira vez por Tertuliano, já no final do segundo século depois de Cristo. Todavia, isso não quer dizer que essa doutrina não existia, e muito menos que não seja bíblica. Então, não tem a palavra, mas a doutrina está na Bíblia. Há outras palavras não bíblicas, as quais usamos amplamente, pois expressam revelações bíblicas sobre Deus, tais como onisciência, onipotência, onipresença. Então, isso não está escrito na Bíblia, mas ele é onipotente, onipresente, onisciente, que quer dizer que ele sabe de tudo, ele é todo poderoso e ele está presente em todos os lugares. Não restam dúvidas de que essas palavras exprimem atributos importantíssimos de Deus, mesmo que não se encontrem nas Escrituras. A maioria dos comentários bíblicos das Escrituras que possuímos hoje, excluindo a literatura herética, as quais temos a oportunidade de manusear, discorre sobre a Trindade que é Deus. Expôs sua doutrina conforme as Escrituras nestes termos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem a unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, não. Mas um só Deus, embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é o que é o Filho. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. O termo gerado é uma palavra bíblica de máxima importância, relacionado com o Filho de Deus encontrado com frequência no Evangelho segundo João. Se o Filho de Deus é feito ou criado, não é verdadeiramente Deus. As Escrituras afirmam que ele é divino e que para a salvação é necessário que ele seja divino. Então, você vê uma coisa, Jesus falou assim, que se pecasse contra o Pai, teria perdão. Se pecasse contra o Filho, teria perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Então aí já mostra o quê? A Trindade, né? A unidade composta de Deus. A triunidade de Deus é ensinada nas páginas do Antigo Testamento e principalmente nas do Novo. Inúmeras passagens da lei e dos profetas podem nos prover uma irrefutável evidência da pluralidade na unidade de Deus.
Então, Deus é uma família. Provas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não desvenda com tanta clareza a doutrina da Trindade. O Criador não quis mostrar sua triunidade para um povo rodeado de nações politeístas, decidindo revelar-se gradualmente. Nenhuma doutrina, principalmente a da Trindade, pode ser adequadamente demonstrada por meio de uma única citação bíblica. Alguns de seus elementos constitutivos estão expostos em um lugar, alguns em outro. Portanto, a unidade do ser divino, a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo não se apresenta numa fórmula doutrinal na palavra de Deus, senão que os vários elementos indispensáveis da doutrina são declarados ou supostos uma vez ou outra no início ao fim da Bíblia. Então é assim, Deus foi se revelando essa parte da Trindade no Novo Testamento aos poucos, porque ele estava rodeado de nações que tinham muitos deuses. Mas a Trindade, a Trinidade de Deus é revelada desde Gênesis, né, até o final. Porque em Gênesis já fala, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, façamos, não é? Vou fazer. Não, façamos. Igual, né? Semelhante é parecido, né? Semelhante então, mas eu digo assim, do termo do plural, façamos. Sim, A nossa, né? Não a minha, a nossa. Deus já estava... Então... Mas a gente não pode pegar um versículo da Bíblia e fazer dele uma doutrina, né? A Bíblia, ela se explica por ela mesma, toda. Então, aqui tá falando das provas provas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem nomes do plural utilizados em referência a Deus, que nós estudamos, né? Por exemplo, Elohim é o plural de Eloá. Esse nome no singular ocorre 57 vezes no Antigo Testamento, enquanto que no plural 2.498, né? Ele é trino. Deus é apresentado pela primeira vez nas Escrituras com esse nome em Gênesis. No princípio criou Deus, entre chaves, Elohim, os céus e a terra. Aqui o verbo apresenta-se no singular, criou, e o sujeito no plural, Deus, que é Elohim, que no original hebraico está no plural Elohim, revelando assim a unidade composta de Deus na triunidade. A pluralidade do nome é justificada por uma corrente judaica como sendo plural de majestade. Na criação do homem, a Trindade estava presente, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Vai ler? As três pessoas da Trindade estão presentes na criação. O Filho criou todas as coisas. João 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E Colossenses, para você anotar também, 1:16. João 1:3. 1:3. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. Então, né? E Colossenses 1:16. 1:16. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele, inclusive você. Amém.
E da mesma maneira, o Espírito Santo. Jó 33, 4. Vamos lá, Jó 33. Ó, enquanto o Jorge procura, eu vou falar outro que não é para você ler, é só para eles procurarem, tá? Salmo 104, 30 também. Salmo 104, 30. Bom, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Então aí está o Espírito Santo. E o Pai, Provérbios 8, 22 a 30. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes, de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, né? Quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele, cooperei em tudo como seu arquiteto, dia após dia, tendo sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então aqui está falando do Pai. Então, na realidade, Que é a sabedoria, né? É, A trindade. a sabedoria. É. Aqui no provérbio, para você entender que. Eu falar oi, passou. Para você entender, ele estava falando aqui, a sabedoria estava falando, eu estava lá com Deus, né? Sim, com Deus, com o Pai. Ainda em Gênesis lemos: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. 3:22, que está em Gênesis 3:22. E ainda em Gênesis 11:7 lemos: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui foi em Babel, né? Que Deus viu que o homem junto estava aprontando, e Deus falou, vamos separar eles. Desçamos e confundamos. E aí, confundiu tudo, fazendo cada um falar uma língua diferente. Essas passagens demonstram a unidade composta de Deus. Portanto, rejeitá-las é rejeitar a revelação de Deus. Em Deuteronômio 6:4, Yahvé é declarado único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao ler essa passagem no seu idioma original, Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Echá. Shema é o primeiro vocábulo hebraico desse texto e significa ouve. Ouve. Inferido nesse texto, o povo judaico frequentemente faz objeção à doutrina da Trindade por causa daquilo que acreditam ser-lhe ensinado no Shema. Para o judaísmo, Shema é o seu coração. Portanto, negar o sentido... Então, faltar 1 minuto só. Então, eu vou ler sobre o Shema só e a gente... tem... Só na próxima aula. Você vai até aqui só. Para aqui. Não, Melhor para aqui. Ah, A doutrina da Trindade por causa do Shema. O Shema é o seu coração, né? Negar o sentido desse vocábulo é renunciar à sua fé, pois, entre os israelitas, essa declaração ensina que Deus
é indivisível e uno. Entretanto, um exame esmerado do trecho de Deuteronômio 6,4 evidencia a pluralidade da unidade. Lê Deuteronômio 6,4, é importante. Deuteronômio 6,4. Para encerrar, né? É. Deuteronômio 6,4. O assunto tá tão bom, né? Tá. Deuteronômio 6,4. 6,4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Então ele diz que evidenciará a pluralidade na unidade. Então, na semana que vem não, na próxima aula, Sexta-feira, ele vai mostrar como isso evidencia a pluralidade de Deus. Então, você tem recado, Jorge? Sim, claro. Então, até mais, gente. É tão bom que não dá vontade de parar, né, gente? Tá muito esclarecedor, não dá vontade de parar. Mas eu queria dizer para você o seguinte: nós estamos deixando aqui um legado. Se você puder ir lá no YouTube e fazer uma biblioteca particular sua, desde o princípio, desde as primeiras aulas, porque você imagina, até nós chegarmos no final disso aqui, quantos vídeos não vão ter? Esse é um legado que nós estamos deixando para outras gerações. E estamos fazendo isso para que o reino de Deus seja acrescentado a cada dia mais. E você está sendo o instrumento de Deus para isso. Então eu quero incentivar você. Você vai lá no YouTube, para você identificar, chama-se Vem Estudar Comigo, @emcasa. Vem estudar comigo, @emcasa. Vai lá, se inscreva, dê um like, fala para os seus amigos também, para eles se inscreverem e dar um like. Porque é um legado, gente. É algo precioso. Daqui a algum tempo, tantos vídeos de um estudo desde o princípio até o final de teologia, que muitos às vezes não têm nem o acesso, nem o dinheiro para conseguir fazer um curso completo. Mas nós, como já temos dito, não somos professores. Eu e minha esposa decidimos estudar e convidamos você, vem estudar comigo. Que Deus possa te abençoar. Sexta-feira, às 15 horas da tarde, nós estaremos aqui novamente. E também, à noite, às 20 horas da noite, nós teremos o nosso culto em casa. Ou que é a igreja reunida. A igreja está online. Que Deus possa te abençoar e te dê um dia abençoado até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.